mestrado em saúde coletiva do nosso programa de pós-graduação, a turma que está chegando agora, e a gente está justamente numa disciplina chamada Saúde Coletiva, Teoria e Prática, né, em que a gente está justamente buscando construir um panorama, né, histórico, mas também conceitual, né, em torno da construção da saúde coletiva, né, e dentro da saúde coletiva de suas áreas. E aí a gente está dando agora, começando com você, esse olhar para as ciências sociais e humanas em saúde. E, assim, eu quero te agradecer muito pelo privilégio, pelo luxo da gente ter sua presença aqui com a gente. Roseni Pinheiro é uma das referências que nosso país tem em saúde coletiva, vem trabalhando, se dedicando, assim, cotidianamente à qualificação e ao aperfeiçoamento da nossa área, sabe, com atividades de pesquisa, estudo, ensino, extensão, pós-graduação, paraibana da Gema, né, tem toda uma família aqui na Paraíba, por mais que vem, né, enfim, trabalhando e cotidianamente no Rio, na UERJ, e liderando o Laboratório de Pesquisas e Práticas em Integralidade de Saúde, é uma referência também para a gente no tema da integralidade de saúde, e mais é uma das pessoas que, no âmbito da saúde coletiva e da Abrasco, historicamente vem se dedicando a fortalecer, a desenvolver, né, esse âmbito das ciências sociais e humanas em saúde, né? E aí foi nessa conjuntura, nessa oportunidade que eu tive, assim, a chance de conhecê-la melhor, né? Já conhecia pelas produções, pela referência, mas eu tive a chance de conhecê-la e de ter o privilégio, assim, de construir uma relação de amizade, de companheirismo com ela, a qual, assim, é uma das coisas que eu sou mais grato nessa minha convivência com a Abrasco, é ter conhecido e ter a oportunidade de trabalhar junto com essa mestra querida, generosa, e é um prazer grande estar aqui contigo, minha querida. Só para a gente complementar as boas-vindas, vou passar para a Luciana, que é docente também do nosso programa, Luciana Figueiredo, e está comigo batendo bola na disciplina aqui, para ela dar umas boas-vindas a você também. Roseli, bom dia a todos novamente. Bom dia, Roseni. Bom dia. Eu não conheço. Não está me vendo? Tá. Agora sim, agora sim. Agora. Eu também tive questões com o computador já hoje de manhã, mas eu não a conheço. Minha caminhada, já falei para o pessoal, e Pedro sabe, na saúde coletiva é mais recente, mas é um prazer recebê-la, né? O caminho inverso, eu sou carioca, mas só fiz nascer, estou em João Pessoa, me considero paraibana de coração, mas é um prazer recebê-la, viu? Espero aproveitar muito. Estou ansiosa. Não, pode falar? Bom, primeiro agradecer, para mim é uma dádiva, né? Estar com o Pedro. O Pedro também foi essa minha despedida da Abrasco, foi ter conhecido o Pedro, e para mim já é suficiente, não precisa de mais nada, né? É uma pessoa, um professor dedicado, um pesquisador, que a gente, para mim, né? Eu já falei 2 vezes, cara, já faz parte da minha cura nesse momento difícil, né? Tem pessoas que, para a gente, elas existem para nos curar, né? Então, eu fico muito feliz e quando ele chama, né? É quase uma convocação divina, não dá para dizer não de jeito nenhum. Eu dou meu jeito aqui para atender, e deu uma moléstia aqui no computador, eu lá com meu cuscuzinho com carne, vim correndo para cá, e é uma confusão que só aqui de manhã, quem sabe que viu. Enfim, primeiro, já fiz agradecimento, eu fiz uma opção, até falei para Pedro, né, já que é uma perspectiva panorâmica, de uns 10 anos, uns 5 anos para cá, eu tenho utilizado como metodologia de aula, de pesquisa também. Eu tenho trabalhado com linha do tempo, sabe? A linha do tempo é uma ferramenta importante e econômica, do ponto de vista que você pode fazer num ano e você pode estar atualizando ela até 10 anos, né?
Então, quando você vai fazer uma pesquisa, possibilidade, né? E mais importante, né, é a função infográfica que a linha do tempo tem. Né? Aí você trabalha com imagem, você trabalha com... Agora você pode trabalhar até com vídeo na linha do tempo, né, Pedro? Tem várias coisas, mas o tempo é muito exíguo e eu vou tentar, de alguma maneira, apresentar para você essa trajetória da Comissão das Ciências Sociais, de 30 anos, que eu faço parte, que eu participo, né? Não da comissão, mas dos congressos desde a sua origem, né? E eu fiz parte durante 10 anos da comissão. Né? Então, eu saí em 2016 e eu também, dos legados que eu acho que para a comissão era importante era justamente construir essa linha do tempo. Acho que o Pedro lembra disso, né? E aí eu até pedi para eles, vocês entrarem no site da Abrasco, que tem. Vocês chegaram a ver a linha do tempo, não? Chegaram? Eu posso apresentar aqui, né, Pedro? Consigo apresentar? Porque aí eu vou passo a passo, já uns 20 minutos eu apresento. Mas eu queria falar com vocês que é um contexto que é um pouco, digamos assim, eu acho que tem uma certa, a gente pode fazer uma certa analogia, né, com o momento atual que a gente está vivenciando, mas uma analogia de retrocesso, né, para vocês verem o quanto que a gente conquistou e também o quanto que a gente pode perder, né? E eu acho que talvez tem uma entrevista meio emocionada para o Erd ontem, para falar assim, mas a integralidade, o que esse princípio é, qual a lição que a pandemia dá sobre o acesso integral? A lição é que ele tem que defender o SUS, querido. Tem que defender o Estado de Direito, tem que defender o Estado de proteção social. E aí nisso, assistência social, educação e saúde é o amálgama desse direito. Então, é o patrimônio da sociedade brasileira. É o que está nos salvando dessa pandemia. Né? Não sei se vai salvar por muito tempo, mas, de alguma maneira, está fazendo com que a gente resista. Eu queria que também vocês se situassem sobre os contextos, né? Isso também faz parte das nossas leituras, onde você se utiliza ou faz uso das ciências sociais e humanas. Eu sou mais da humanas, não sou tanto das ciências sociais, né? Eu acho que... E aí, o que acontece? Só foi possível, a saúde coletiva só virou saúde coletiva porque justamente teve essa influência do pensamento social da América Latina, certo? No final do século passado, na década de 80, né? Então, em outro século. Mas isso precisa ficar claro. Também, né, é importante dizer, né, na década de 80, em verdade, foi o coroamento, mas já no finalzinho da década de 70, porque, de alguma maneira, tinha a redemocratização do Brasil, né? E é importante vocês, sempre, saúde coletiva é isso, tá? Quem quer estudar, pesquisar, refletir, criticar. Não dá para fazer nenhuma análise descontextualizada e situada. Senão vocês podem incorrer algum erro, não só histórico, mas político e ético. Né? Achar que a alma ata gerou o SUS é um equívoco. O SUS está hoje de pé, que é a luta dos trabalhadores, dos gestores, do movimento da sociedade civil, diuturnicamente. Inclusive, este curso de pós-graduação. Não se iludam. Então, ó, vou apresentar aqui para você. Olha o meu lema aqui, dá para ver? Ó, é isso. Tem que vestir a camisa. É uma coisa do SUS. Se não for assim, não dá. Vocês nem emprego vão ter. Nem vão ter nem onde trabalhar. Entendeu? E eu falo isso com uma certa propriedade, e como diz uma amiga minha, a abusada, fala, porque eu, de alguma maneira, eu vivenciei. Quando entrei na universidade, em 84, né? Estava o finalzinho da ditadura, era o começo da reabertura, tanto que a minha turma ainda tinha aquela disciplina de OSPB, não sei se o Pedro sabe disso, né? OSPB, não. Ai, que coisa linda, você é mais novo que eu, meu filho, que lindo. Não sabia, mais uma grata surpresa, né? Então, e aí o que acontecia? Por exemplo, e foi assim, a luta da gente era a 8ª conferência, em 86, eu já estava na faculdade, eu já estava nessa luta, né? E depois a Constituição.
e aí a consolidação do SUS. Então, eu pude presenciar, vivenciar o que era o caos no final da década de 80, a luta, e lógico, né, o que deve acontecer mais ou menos, a minha previsão que vai acontecer assim, porque quando as forças autoritárias, elas sugam tudo, sucateiam tudo e quebram tudo, aí joga para a gente reconstruir de novo. Eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. Lógico, estou falando isso a grosso modo, né? Mas tem várias evidências históricas, sociológicas, filosóficas, que atestam isso que eu estou afirmando de uma forma bem breve para vocês, né? Então, eu tenho nitidamente como a gente chega no caos, como a gente pode sair dele, atingir um ápice, porque a gente chegou no Estado de Direito, né? Nos anos 2000, pelo menos nos primeiros 14 anos, a gente fez avanços fantásticos, né? Na educação, na saúde, no acesso a direitos, a forma de inclusão. Então, tudo isso veio no ápice, no espiral progressivo, né? E de enaltecimento dos direitos e dos direitos humanos, sobretudo. Então, a gente vê, veja bem, repare, esse repare é forte. Repare, vovó já dizia assim, nada é tão ruim que não possa ficar pior. E do jeito que está pior, pior mesmo. Então, você nunca pense na esperança de que vai melhorar se ele não arregaçar a manga. Ah, o que tem aqui, professor? Para a rua não dá agora, é pandemia. Isso é uma coisa nova, inclusive, para mim. E quando a gente pegava, a gente ia para a rua, né? E fui, na época da Maria Fã, várias vezes para a rua, né? Nesse momento, a gente vai ter que recriar. Isso é muito importante. Até mesmo para a gente poder recuperar e manter os vínculos. Guardem essa palavrinha, vínculo. Isso é a mola mestre da educação, da saúde e da saúde coletiva. Pois bem, nesse contexto, no finalzinho da década já no início da década de 80 do século passado, e eu vou mostrar aqui para vocês, que teve um documento emblemático que fez parte do movimento da Constituição da Saúde como Direito do SUS, é a saúde como questão democrática. Nunca esqueça essa frase. Porque ela carrega um conjunto de valores, um conjunto de significados, um conjunto de sentidos. Você tem memória, você tem atores, você tem agente, vocês têm arranjos, vocês têm práticas, né? E nessa memória a gente consegue construir uma base empírica, uma fonte, né, de teoria viva, como diria o Gramsci, né, quando ele fala da hegemonia do intelectual orgânico, que aí você consegue, na história, você caminhar e ir tecendo, e construindo, e de alguma maneira lidando com toda essa diversidade e agora pluralidade. Então, eu tenho que entrar aqui. Eu não sei. Aqui o apresentar é que eu coloco, né, Pedro? Apresentar é a tela, né? Se você ficar mais à vontade e quiser que eu compartilhe, eu posso compartilhar e vou passando. Estou dizendo que não existe. Oh, meu Deus, não vai, põe aí. Sabe tudo. A velhinha que está casa. Nada. Deixa eu ajeitar aqui. Porque aí a gente não me perco, entendeu? Porque o problema da saúde coletiva também, né? Que você é ator e autora, né? O tempo todo. E a gente na saúde coletiva é isso, porque a gente pensa, escreve, reflete, aplica, e essa que é o desafio desse campo. Pode colocar aí? Tô colocando. Gente, se vocês quiserem perguntar algo, se o Pedro deixar, pode perguntar, tá? Mas eu preciso deixar nada. Não, é você que toma conta aí do tempo, de tudo. Ah, tá. Samba. Vamos lá. Eu consegui mais 15 minutinhos. Opa, é esse aqui, né? Filho. Agora tem que... Como é que passa? Diga aí onde você quer que eu pare, viu? Vê o final, quando a tripa maior, só para eu me situar. Vê onde? Vai descendo, vai descendo. Vai. Vai ter que ser nessa mesmo. Tá. É porque tem uma faixa dessa que está ela inteira.
Eu não sei se é nesse tá. sentido. Deixa eu ver aqui. É só para mostrar. Adesivo horizontal, será não? Será esse adesivo, não? Tá no final. Ah, não, acho que não Tá é. no Não, é final. lá no final, professor. No arquivo que você Sim. mandou, Pedro, é a penúltima página, se eu não me engano. Isso. Depois eu volto lá. Ah, aqui. Aí, ó. Pronto. Consegue aumentar, Paulo? Isso. Bom, né? Então, que aqui, inclusive a letra está maior, né? É. Então, vamos lá, né? Então, a gente tem aqui... eu recomendo fortemente quem se interessar também pela história da saúde coletiva, enfim, todo esse processo. Vocês também vão perceber, devem já ter percebido, que ao longo desses 30 anos, na medida que a institucionalidade, né, da importância da saúde coletiva, porque ela não chegou à saúde coletiva, tá, gente? Era justamente a medicina preventiva e social. Aliás, a minha unidade, a minha instituição, ela começou, aliás, as instituições, né, que tinha medicina preventiva forte, que de alguma maneira estava ligado ao movimento da Alma Ata, ao movimento da atenção primária em saúde, né, toda essa luta porque é importante vocês terem isso em mente, porque não dá para dizer que se pensava em direito aqui em 79 não, tá, gente? Isso é muito importante vocês terem, até a ideia da educação popular, seguramente o Pedro já deve ter contado um pouco a história, a trajetória, não é educação popular ou extensão universitária, que para mim é a maior inovação que tem, que vocês têm aí na Paraíba, não. Aqui eram os médicos, e os médicos continuam na hegemonia de todo esse processo. A questão aí é o equilíbrio e a relação de forças, dependendo dos interesses e das lutas sociais. Então, aqui, esse movimento muito forte, que tem a ver também com uma formação política, que também foi, de alguma maneira, aconteceu nesse período de 79. Né? Eu, por exemplo, minha origem é das eclesiais de base, né? Tem todo um processo de formação política, né? E muitas vezes era no lençol da casa de alguém, pendurado num caminhão, para a gente assistir cárceres, né? Para poder discutir a política, com muita dificuldade. Né? Então, esse período aqui de chumbo, de 70, 79, mas mesmo assim a gente conseguiu criar a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. E aí, já na década de 80, a gente vai ter a primeira reunião sobre ensino e pesquisa das ciências sociais na área de saúde coletiva. A gente está falando na área de saúde coletiva porque não estava ainda consolidado o campo da saúde coletiva. Você tinha saúde pública, medicina preventiva, né? E a junção dessas seria a saúde coletiva. Mas esses campos, saúde, medicina preventiva, saúde pública, né, e epidemiologia, eles continuam na árvore de conhecimento. É só para deixar claro, tá? Para vocês entenderem que a saúde coletiva é uma luta permanente. E aí é uma luta de discursos, mas, sobretudo, de práticas. Porque como ela é uma política de intervenção no sentido de modificar positivamente as práticas, então esse status quo ele vai se modificando também na medida do Estado Democrático de Direito. E na hora que isso acabar, vamos voltar para a estaca zero. Então aqui começa, e foi muito forte, aí são os originários, que são justamente os cientistas sociais da faculdade, do Departamento de Medicina Social da Santa Casa, na época, né? Mas aí você tinha também da faculdade da Universidade de São Paulo, e depois da Medicina Preventiva da USP. Então, nesses 4 anos aqui, porque isso é uma abertura, veja, é uma abertura democrática. Vocês têm uma ideia, antes de 86, você não fazia trabalho de campo, não, tá? Esse negócio de entrar em casa, fazer entrevista com as pessoas, isso não existia, não. A ditadura não permitia, então aproveitem, tá? É muito importante que você faz parte. Só quem podia fazer trabalho de campo e tem um trabalho que ele
ele é um clássico da saúde coletiva, que é Médicos e Curandeiros, da professora Maria Andréa Loyola, que foi uma professora que se aposentou no Instituto. Ela conseguiu porque ela era filha de militar, tá? Que ninguém conseguia entrar nas comunidades para fazer estudos sobre o modo de vida daquelas pessoas. Tanto que ela foi estudar a prática de cura. E não necessariamente as condições de vida naquele momento elas estão incluídas no contexto. Embora o trabalho de excepcional qualidade da professora Maria Andréa, ela conseguiu de alguma maneira perfilar, porque foi uma pesquisa grande, que foi realizada na Baixada Fluminense, né, no bairro de Austin, lá no município de Nova Iguaçu. Justamente que era com a ideia de pensar as práticas de cura com o sistema oficial e o sistema não oficial. E aí vocês vão perceber que, ao longo dessa trajetória, todo esse investimento, esse empreendimento humano do conhecimento, foi abrindo portas para a gente avançar, né, do ponto de vista da justiça e também do próprio processo civilizatório brasileiro, tá? A partir da saúde. Então, aí você vai ter aqui o primeiro Congresso de Saúde Coletiva, que é em 1986. Então, pra vocês terem uma ideia, naquela época eram quase mil e poucas pessoas. Você vê agora, a gente está fazendo congresso com 20 mil, né? Ou se bobear com o planeta inteiro, a gente está fazendo congresso. E aí você vai ver como vai estar mudando as tecnologias e como é que a gente vai ter que correr atrás desse gap. Então, esse congresso, né, ele foi realizado em paralelo também com a Conferência Nacional de Saúde, que foi em Brasília, e foi feita exatamente na nossa universidade aqui. Então, o primeiro Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva foi realizado na UERJ, né? Tanto que a UERJ, ela é um dos atores, né, da reforma sanitária e tem essa maior expressão que a gente perdeu no ano passado, é o professor Ézio Cordeiro. O professor Ézio Cordeiro está para a saúde pública, saúde coletiva, assim como o Sérgio Arouca. O Sérgio Arouca está ligado, né, à Fundação Oswaldo Cruz, ou seja, atividades de prevenção e promoção da saúde e controle de doenças. E a UERJ está ligada justamente à medicina previdenciária, digamos assim, assistência curativa de reabilitação. Eu tenho até hoje minha carteirinha do INAMPS, viu, Pedro? É que eu esqueci, eu não consegui achar para mostrar para eles, que eles não podem achar que é mentira. Não é mentira não, viu? Foi verdade, foi, vou dizer, eu tive que escutar da minha mãe semana passada, ela, meu Deus, a gente tinha acesso em 83, 84, o INAMPS, lá no centro da cidade, eu com a carteirinha com a minha mãe lá. Só que eu falei para ela, mãe, agora todo mundo tem acesso. Não era só a gente que trabalhava, né? E a outra coisa também da Constituição, quem era da roça não tinha aposentadoria e nem proteção. A minha avó conseguiu uma aposentadoria. Minha avó era semi-analfabeta, né? E ela trabalhava em usina, aí na Paraíba, perto de Cajá, viu, Pedro? Cajá já mais para o sertão. Então, tem uma memória viva aí para vocês acharem que ela está louca. Não estou louca, não. É só procurar história e não abra a história de seus territórios. Isso é a única forma que vocês vão garantir um vínculo. Ah, obrigado. Fundo rural, é isso mesmo. E um vínculo com um nexo epistemológico, prático, ético, político, o que vocês estão estudando, pesquisando e praticando. Nunca esqueçam a memória. E o professor Pedro é excelente nisso. Aí a gente tem aqui, em 89, vai ter o segundo Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, né? Esse congresso eu fui. E o da UERJ também fui, porque eu entrei em 84, né? E esse aqui, segundo congresso, em 89. Foi justamente na USP, né? E foi interessante porque quem deu a palestra, viu, Paulo? Pedro, foi o Milton Santos. Essa palestra também está gravada. Eu acho que era legal, como material, Pedro, se você tiver os alunos interessados, né, em pesquisar, montar uma memóriazinha como essa, de documentos que influenciaram justamente a chegada também da saúde coletiva e seguramente da educação popular. Então, a gente tem aqui, em 91, e aí tem o lançamento da primeira, uma das primeiras, né, talvez tenha sido a primeira revista
na saúde coletiva, que era a FISES, né? Ela ainda existe, né? Meio cambaleando, mas existe, né? Porque também você precisa de financiamento. E vamos levar a sério, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, para esse tempo, e aí cada um está fazendo o que pode. O terceiro, e aí você vai ter aqui, em 92, o terceiro Congresso de Saúde Coletiva. Repare, até aqui não tem Congresso de Ciências Sociais e Humanas, tá? Primeiro Ciências Sociais, depois, numa luta na UERJ, no Congresso que eu fui vice-presidente, a gente incluiu as humanas. Porque ainda tem isso, viu? Tem preconceito, não é só de cor, de raça, não. Tem preconceito epistêmico também. Isso pode ser um limitante na hora de você definir seu objeto. Pior, pode mediocrizar a sua análise. E não permitam isso. Respeitem, não sejam indiferentes ao conhecimento produzido, legitimado, mas tenha sua capacidade crítica preservada. Aí, em 93, nós vamos ter, foi o único evento que eu não pude ir, né? Eu estava defendendo a minha dissertação de mestrado nesse ano. Primeiro Encontro Nacional de Cientistas Sociais, né? E aí foi a primeira discussão mais sistematizada de constituição do campo das ciências sociais humanas na saúde coletiva. Certo? Então, a gente tem aqui uma figura emblemática, é a professora Cecília Donângelo, da Universidade. Meu Deus do céu. Da Medicina Preventiva da USP, né? Ela tem um papel... Vê se é ela mesma aí. Deixa eu tô esquecendo o nome dela. É a Cecília Donângelo, Luciano. Estou doido, né? O nome dela aí. Quem quiser, puder consultar aí para mim, já me ajuda aí. Eu posso esquecer alguma coisa. Vocês estão pensando o quê? Ficar confinado, ficar falando só com telinha, isso é coisa boa para alguém? Não é nada? Passa para cá. Pode passar aí para 96, meu velho. Acho que tem que diminuir, né? Para a gente chegar aqui. E aí, vocês verem aqui, o Rio de Janeiro está bagunçado, mas a UERJ foi pioneira em várias coisas aí. Eu tenho que defender um pouquinho, sabe? Porque senão ele não se livra aqui da maldição aqui, do Vargas, né? Porque o Rio de Janeiro foi capital do Brasil. Então você imagina tudo que de bom e de ruim o país está aqui, né? E não sabe. É impressionante. Eu acho que vou levar umas flores para ele quando for no dia de finado. Então, em 96, aí a Brasco, ela fica mais taludinha, né? Ela se constitui, né, como um agente importante, né, da formulação de políticas, da defesa da Constituição. Então, ela estrutura a sua primeira revista, e aí a revista do campo, Saúde Coletiva. Aliás, hoje é Ciência e Saúde Coletiva. Então, atualmente é a revista da área, né? Não quer dizer que não tenham outras, mas não posso ser indiferente ao esforço que foi realizado, inclusive pela professora Cecília Minai e pela professora Ana Maria Canesca. Cecília Minai, que está ao centro aqui, essa senhorinha, e do lado da professora Ana Maria Canesca. Era justamente esse movimento também de criar essa revista e ter uma revista da área, tá? Inclusive, a terceira revista, eu publiquei um artigo sobre a minha dissertação de mestrado, que foi sobre 3 conselhos de saúde em 3 localidades diferentes no estado do Rio de Janeiro, com partidos, né, com renovação de partidos por 3 gestões. Então, eu estudei Volta Redonda, que era o PT, eu estudei Resende, que era o PDT, que fica Resende, Volta Redonda, fica na região mais desenvolvida do estado do Rio, né, que está ligado à metalurgia, que está ligado à construção de automóvel. E eu fui estudar Bom Jesus, Tabapuana. Não, Volta Redonda não, desculpa, gente, Angra dos Reis. Eu fui estudar Bom Jesus, Tabapuana, que é divisa com o Espírito Santo, e naquela época tinha trabalho branco de escravo lá. Olha, eu me metendo no trabalho escravo. Eu tive que inovar e inventar a pesquisa, porque eu não pude gravar. Eu era vigiada, né, minha avó dizia, pelos capanga, né, o cara com a 12 assim, pendurada, enquanto eu ficava fazendo entrevista com os médicos, com o secretário, né? Então, isso tudo para vocês entenderem que é
o percurso na saúde coletiva, quando a gente vai lidar, né, com a vida como ela é, não como ela deveria ser, ela exige da gente uma capacidade reflexiva e uma responsabilidade de constituir um campo. É isso que vocês estão fazendo. Isso é fundamental, senão acaba. Entendeu? E a Paraíba ter um curso de mestrado em saúde coletiva é uma conquista. E essa conquista vocês não podem fazer abrir mão. E outra coisa, eu tenho uma responsabilidade vicária. Sabe a responsabilidade vicária? A responsabilidade vicária com o presente. O presente que veio com o que o passado construiu e com o futuro que vocês vão ter adiante. As gerações futuras têm o direito também de fazer saúde coletiva. Tá? Então vocês têm que pensar isso. Vamos lá. 97, tem esse Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva. E vamos chegando. Foi Águas de Lindóia. Eu também fui nesse congresso. Aliás, foi muito engraçado. Foi um dos congressos mais engraçados que eu vi. Não sei se você já conhece Águas de Lindóia. O congresso foi num hotel, tipo esse de Caxambu, parecido, né? E o que tinha para fazer era água. Água para beber, água para tomar banho, porque era Águas de Lindóia. Todas as discussões, tinha assim, tinha cervejinha, tinha as coisas, mas o negócio era água para tudo quanto é lado, água para tomar banho, água para beber, tudo era de alguma maneira. Então, ali também, nós nos reunimos para também mapear, construir esse campo que também estava, eu não gosto desse termo, mas em disputa. Os cientistas sociais estavam no pedaço, estavam chegando e vieram para ficar. E, de fato, é a referência, de cientistas sociais, é a referência da pesquisa social em saúde. Então, se vocês forem os principais manuais de saúde coletiva, eles advêm de uma perspectiva sociológica. Né? Então, a gente vai ter Pierre Bourdieu, né? Aí você vai ter, aí no lado, que não é sociológica, mas é filosófica, que é mais ligada à medicina, que é o Michel Foucault, porque aí se complexifica. Ele não é, o Foucault não é um estruturalista. Aliás, eu não entro em discussão de dizer se é estruturalista ou não é estruturalista, que é uma perda de tempo do caramba, porque as fronteiras do conhecimento e dos giros epistemológicos, como diria Paulo Freire, você não tem como precisar. Então, dependendo do campo, da linha, da pergunta que vocês forem fazer, vocês vão utilizar ou Michel Foucault, ou Bourdieu, ou Gramsci, ou outro, ou o professor Imar, ou o professor Pedro Cruz. Isso tudo vai depender da pergunta que vocês vão fazer. Então, o campo das ciências sociais, até o momento das ciências sociais, só nos anos 2000, e aí, né, com, de fato, a implantação do SUS, a democratização do conhecimento, é que vai, lá no MS, de novo, na UERJ, a gente vai defender a entrada das ciências humanas para a Comissão de Ciências Sociais. Tá? E as humanas, por quê? Por que demorou? Porque ela engloba filosofia, política e história. Vocês entenderem a perseguição dessas disciplinas, o que acontece? Né? A gente ficou aqui um período sem. Então, você vai perceber que também eu acho que é um equívoco, né? Comete-se um equívoco na saúde coletiva, porque se a prática teórica da saúde coletiva ela é interdisciplinar, né? E a sua formação, composição de pesquisadores é multiprofissional, porque senão o quê? Para fazer uma pesquisa social só tem que ter cientista social? Um médico não pode ser, um enfermeiro não pode fazer? Porque, vamos dizer assim, o regime Tupur, né, digamos assim, o totalmente corporativista, de que só pode fazer uma pesquisa quem que tem a formação para tal. Isso, para mim, é reserva de mercado na saúde coletiva. Eu acho que tem que ter, sim, porque tem uma expertise. Essa expertise ela tem que ser compartilhada. Isso faz parte do crescimento, do conhecimento, né? É importante ter um educador, é importante ter um pedagogo, é importante... Agora, você tornar uma atividade coletiva como privativa sua, aí fica complicado. Por isso que acontece um monte de problema em banca, e a PCN, uma série de coisas, porque parece que tem um regime de verdade tal que não pode, em nenhum momento,
atravessar. Mas eu quero dizer para vocês que a saúde coletiva hoje e a área de ciências humanas e sociais, ela já acumula de forma bastante consistente referências que vão consubstanciar o trabalho de vocês. Aí chegamos no ano 2000, né? No ano 2000, a gente tem o 6º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, tá? Ainda bem que eu sabia que tinha errado alguma coisa aqui. Que foi em 2004, quando o professor Milton Santos, porque ele é da Humanas, ele é de Geografia, né? Como educação, como direito. Por isso a importância das humanas entrar para o campo da saúde coletiva e não ser só ciências sociais. Embora eles, caninamente, ficam mordendo a gente, que acham que estão tomando o lugar deles. Mas eu tenho fé que a gente vai transformar ainda mais a situação. Então, a gente tem aqui o 6º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, ano 2000, né? Quando entra o governo progressista, assumindo o Estado brasileiro, e aí a gente tem um conjunto, vocês vão perceber que tem um conjunto de eventos históricos, sociais, políticos, que vão adensando esse campo. Então, por exemplo, eu vou dizer uma coisa muito mais emblemática, assim. Aí eu estava conversando com o Zé Ricardo Aires, eu acho que vocês conhecem o Zé Ricardo Aires, né? Que é o meu companheiro, professor do cuidado. Mas eu participei de um debate lá na USP, em 2018, aliás, foi maravilhoso. Eu fiquei lá um mês, no estágio lá de sênior, e aí eu, de alguma maneira, consegui articular dizendo que não dá para dizer que a integralidade ela ganha a estatura epistemológica somente com atenção primária em saúde, porque não é, digamos assim, não é consistente. Por quê? Justamente por causa do contexto, né? Eu estava falando com o Zé, falei, Zé, não adianta você me dizer, isso porque é meu amigo, meu professor, tá? Mas a gente tem essa abertura, a gente está sempre trabalhando. Tem uma sutil diferença, como tem agora o termo extensão universitária, tá? Isso é uma conquista dos avanços científicos, metodológicos e tecnológicos dessa linha de trabalho. Percebe? Então, não vai me dizer que integralidade é só um conjunto de sentidos que não é. Ela tem significados, ela tem signos, né? Elas têm... E o marco principal da integralidade é o direito à saúde. Melhor, o direito ao cuidado. Melhor, saúde é um direito humano ao cuidado. Veja só quantas extensões eu vou fazendo no conceito, e é por isso que ele é conceito. Agora, a gente reduz a extensão do conceito na medida do contexto sócio-histórico e político. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu já vou terminar daqui a pouco, aí vocês fazem perguntas. Isso é muito importante, tá? Por quê? Porque tem uma coisa que colocaram como assim, ciências aplicadas, né? Aí você mistura ciências áreas, mas tem uma coisa muito concreta. Ciências humanas, elas que lidam diretamente com o empírico. Saca? Porque é isso que, para a área, no meu caso, meu departamento de planejamento, política e gestão, né? Que eu não sou mais, até mesmo porque eu não faço parte dessa comissão, eu faço ciências sociais e humanas, porque eu estudo as práticas. Então, o que me faz interseção no campo da saúde coletiva com a área de planejamento e gestão é justamente as práticas. Então, eu sou pesquisadora das práticas. E pesquisar as práticas não é fácil. Então, você tem que provar o tempo todo que não tem que provar nada para ninguém. É isso, é a música. Lembra da música, coloca. Né? Se alguém fica buzinando, vem cá, vamos escutar uma musiquinha, tomar uma cerveja. Ó, é isso. Porque o tempo todo é cansativo. Então, vocês estão... Essa área híbrida, né? Ela é cansativa. E aí eu estou colocando esse tempo, esse percurso, para vocês perceberem que não foi fácil em nenhum momento. E continua não sendo. Não sendo. Eu fico muito feliz de o último congresso da Abraço presencial tenha sido na terrinha. E tenha sido puxado pela educação popular. Não seria em outro lugar.
percebe? Não aconteceria desse jeito. Não aconteceria um movimento indo pelas ruas e pela Universidade da Paraíba. Não seria. Isso não aconteceria. Eu nem sei quando vai acontecer de novo. Então, eu sugiro fortemente que pegue todas essas gravações, viu, Pedro? E seja uma disciplina obrigatória para a saúde coletiva. Obrigatória. A exibição, fazer isso como um projeto, uma atividade de extensão universitária, obrigatório no programa de pós-graduação, porque isso é memória. E essa é a ferramenta que a gente tem no conhecimento, a memória. Tá bom? Estou ficando emocionado já. Então, em 2002 tem aqui esse seminário que aconteceu na UESC, quando entrou justamente as ciências humanas, tanto que vocês perceberem, aqui em 2004, aí tem, em 2003, né, o 7º Congresso Brasileiro, que também participei, Saúde Coletiva da Universidade de Brasília, né, no DF, e aqui teve a oficina de trabalho, e foi a primeira vez que as humanas entram. E aí entra pesado. Entra direito, entra filosofia, entra história. Aí aqui que eu errei aqui, é que nesse seminário aqui que tem a participação do professor Milton Santos. Por isso que é bom você ser uma boa metodologia de estudos de vocês, para quem quer ser pesquisador, monta uma linha do tempo e você vai só preenchendo. Você perder e completando. Pode passar mais para casa? Em 2006, a gente, de alguma maneira, o campo da saúde coletiva, ela se espraia mundialmente, e aí foi sendo feitas articulações, né? Articulações de romper, e aí o rompimento de barreiras, e aí duas figuras que são excepcionais desse campo, Tramadel Luz, né? Que foi minha orientadora de mestrado, junto com o Kenneth, né? E o professor Everardo Nunes, que é um dos baluartes, né, do campo. Toda a produção histórica, sócio-histórica das ciências sociais e humanas tem o dedo dele e tem um registro muito interessante. A gente, nesse momento, em 2006, é a sede do Congresso Mundial de Saúde Pública, né? E a saúde coletiva atua junto. Vocês têm ver, também foi no Rio de Janeiro e foi no Rio Centro. Foi um congresso que foi maior, com número de participantes, do que a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Foi gigantesco, é o maior acervo que tem. Então, você vê aqui o Estado Democrático de Direito crescendo e, de alguma maneira, pavimentando um solo epistemológico de reflexões críticas sobre os principais problemas da população brasileira, de saúde, e também de educação, e também de assistência social. Aí a gente tem aqui, em 2007 a 2009, né, um conjunto de eventos. Aqui, eu, novinha, se vocês não sabem, aqui na frente está o 2007, 2009, está o Kenneth, né? Ele não estava todo branco. Olha só o Zé aqui, olha que bonitinho, gente. Olha como a gente era bonitinho nessa época, né, gente? Ai, que desejo não acaba. Então, nós representávamos, em certa medida, né, uma discussão mais, digamos assim, mais ligada ou mais sustentada na defesa, né, dos direitos, né, a ideia do cuidado como direito. O Zé, uma pesquisa extensiva, também aqui, também vocês vão ter o reconhecimento da política de enfrentamento de AIDS no Brasil como a mais importante política, mais exitosa até hoje de enfrentamento de pandemia. A gente sabe a lição, a questão é que não deixam a gente fazer. Porque eu acho que essa pandemia a gente também podia ter se livrado dela, ou pelo menos diminuído muitos efeitos dela, né? Vocês veem a diferença. Então, e aqui, nesses 30 anos da Abrasco, né, também da própria comissão, que vai ser logo em seguida, você tem aqui um conjunto de reafirmações políticas institucionais da equidade de gênero e defesa do Estado laico, tão atacado nesse momento. Passa mais um pouquinho. Pronto, aqui. Essa linha do tempo vai até 2013. De 2013 para cá, o Pedro vai me ajudar a contar. Né, Pedro? Então, é importante, porque, de algum modo, a gente também coroa aqui
todas as instâncias de participação na política, porque você tem aqui, porque foram 14 anos de um governo progressista, de esquerda, né, e que se avançou justamente na participação social, na inclusão. Eu espero que vocês não tenham dúvidas sobre isso. Se tiver alguma dúvida, vamos conversar com o professor Pedro, né? Não porque eles vão perseguir vocês, é que eles vão lembrar de vocês de muita coisa que seguramente vocês não se deram conta que aconteceu, né? Eu nunca me esqueço, eu estou com isso na cabeça até hoje. Quando eu falei em 2016, 2017 do golpe, né? E tinha alunos que eu falava assim, gente, isso não vai acabar bem, não vai acabar. E eu ficando argumentando com 3 alunos meus de mestrado e doutorado da saúde coletiva, médicos, disse que jamais iria acontecer. Olha aí, nós totalmente reféns do contexto. Então, se a gente não fizer que nem a Batalha de Stalingrado, ficar dentro do nosso coletivo, a gente não vai ter muito sucesso. Então, 2012 tem esse congresso, que foi emblemático também, saúde coletiva. Em 2012 também teve a Conferência Nacional de Saúde, chamada Sérgio Arouca. Foi a conferência que mais plural, de mais inclusão de temas, de mais sistematização de temáticas, que eram todas sufocadas. Você vai ter a discussão do direito à comunicação, o direito à informação, onde, de alguma maneira, onde você vai ter a inclusão das minorias de forma mais consistente. Uma ação coletiva de engajamento ético-político, entendeu? Da produção de conhecimento de um campo que permanece e que existe em permanente luta. Entendeu? E porque a gente também abraçou a ideia da educação como fundamental, porque a gente teve que fazer política de educação permanente. Porque eu, quando fiz faculdade, não sei o Pedro, mas eu fiz faculdade, quando eu saí da faculdade, eu entrei na faculdade, era o último ano do SNI, pegando as listas das universidades. Me disseram, não sei se é verdade, não vi, nem fui ver, procurar ver, que meu nomezinho lá estava no final da fila. Vocês precisam entender isso, gente. Porque o que acontece? Porque vocês não podem ter uma mentalidade afunilada, tem que ter uma mentalidade alargada. Não tem a frase de vovó de novo. O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Mas bate firme mesmo. Dependendo do Chico, coitado. Vai ser difícil. E aí, em 2013, a gente tem aqui a reunião pública do Movimento de Reforma Sanitária, que é justamente atualizar esses conhecimentos, né? E a partir de 2013, acho que é bom, pode levantar, para a gente passar rapidinho, para eles olharem aqui qual é a ideia da linha do tempo. Vai desde o início, eu fiquei só com a parte de cima. Ó, quando a gente idealizou eu coordenei o grupo da montagem da linha do tempo. A gente coloca assim os anos, né? E aí você vai, de alguma maneira, eu falei tudo para vocês a partir do referencial do campo, que está na faixa de cima. No eixo, tá os períodos. E embaixo, a gente colocou os fatos históricos, né, que tiveram no debate presente. Vamos aqui, você vai olhar aqui a transição política. Pode botar aqui a parte só. Pode subir um pouco. Não, tá certo, Pedro, desculpa. É que tem que aparecer a imagem dos preços aqui. Desce só um pouquinho. E agora eu não sei. Não, à medida que for passando, sobe e desce, que é melhor. Então, a gente tem aqui, vocês verem, né? A comissão, como é que criou lá o campo. Aí você vê qual o contexto que a gente está vivenciando na época. Transição política, distensão, liberalização e mediações da sociedade civil. Aí, em 76, 77, vai ter a Conferência Nacional de Saúde com debate em torno de situações de grandes endemias, a interiorização do serviço de saúde e a Política Nacional de Saúde. De fato, uma Política Nacional de Saúde. É o que está faltando agora, por exemplo. Em 79, a pandemia. Em 79, você tem um primeiro simpósio sobre a Política Nacional de Saúde na Câmara dos Deputados. Veja, a ideia dos espaços de participação.
né, e democracia representativa, elas são envolvidas nesse processo. Isso faz parte da construção do Estado Democrático de Direito, né? Eu estou falando isso agora para vocês, mas não sei se semana que vem eu vou poder falar isso, então aproveitem. Então você tem aí como eu falei para vocês, o documento da questão democrática na área de saúde, foi o documento que puxou, que também foi elaborado, né, por docente do Instituto de Medicina Social da UERJ, que era justamente o modo como você coloca a questão da prioridade da saúde, era salvaguardar o Estado Democrático de Direito, então a gente tinha uma Constituição que salvaguardasse esse direito, esse Estado laico, esse direito à pluralidade, à liberdade, à diversidade. E aí você tem 81, que foi uma greve muito marcante, que é a Greve Nacional dos Médicos, e aí a residência médica. As residências, de um modo geral, têm uma participação fundamental, crucial, que foi a maneira como você mobilizou todo um setor, digamos assim, de formação que estava direto com a população. Então, o que aconteceu? Esse foi um momento de parceria muito intensa com a população, porque os profissionais não fugiram à luta, ou discutiam com as pessoas o que estava acontecendo, e pensar novas estratégias de resistência. É importante vocês pensarem isso, porque às vezes a gente se perdeu também nessa trajetória de se afastar das bases. A gente não pode se afastar das bases, a gente não pode esquecer o papel do nosso conhecimento de relevância social. Aí só mais um pouquinho aqui. Aí a gente vai ter esse movimento Direta Já, que eu também participei. Não, bora para cá, só para mostrar a foto para eles. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse monte de gente na Candelária aqui, ó. Tá? Ulisses, Lula, até Fernando Henrique Cardoso estava aqui. Você vê como é que era antes. A gente se entendia, né? Aí depois você tem o simpósio na Política Nacional de Saúde. Aí você tem a proposta da reforma sanitária, que é essa transição democrática e constituição do SUS. Né? Que isso tudo, gente, está online. Acesse o site da revista Rádios. É um acervo perfeito. Aí a conferência, aí tem o professor Edson Cordeiro, né? Aqui, porque como a gente estava fazendo na UERJ, podia botar qualquer outra pessoa, mas, enfim. Mas o professor Edson e Sérgio Arouca estão nesse lugar. 87, a Comissão Nacional de Reforma Sanitária integra a Assembleia Nacional Constituinte, e aí a saúde como direito e essa imagem, né, emblemática do Ulisses, que logo depois, né, o helicóptero dele caiu, não sei porquê, mas ele tem essa imagem emblemática, é a Assembleia Nacional Constituinte, e aí você tem a Lei Orgânica da Saúde. Aí de 90, isso tudo contexto, só para apresentar o cartaz dos congressos. Pedro, por favor. Olha só. Esse eixo aqui, a gente colocou os cartazes dos congressos de Ciências Sociais e Humanas. Porque deu para a gente, de alguma maneira, criar um nexo, né? Um nexo epistêmico e também metodológico com o que acontecia no campo das ciências sociais, a sua criação, seu fortalecimento, né? Os seus embates, vis-à-vis ao contexto histórico. Então, o tema naquele momento, de 95, é a cidade e saúde, tá? Pode passar mais um pouquinho, para 99. Que foi o segundo congresso, esse também eu estive presente, esse 99. Só isso. Essa imagem aqui, né? E o tema é tendências, objetos e abordagem. Veja, é um caminho de construção mesmo. Porque não tinha sistematizado este campo. E aqui ainda não estava ciências humanas. E aqui, se você for ver o fato que estava ocorrendo aí, na época, era a eleição do Lula. Que justamente marcava a abertura do Estado Democrático de Direito no país, no Brasil. Aí, se você olhar para 2004, 2006, sobe um pouquinho para ver qual é o congresso que está aqui. Aí a gente fica mais ousado, né? Congresso de Ciências Sociais e Humanas em Saúde. Tema: Ciências Sociais e Saúde Coletiva, desafios da fragilidade da vida na sociedade contemporânea. Então, aqui, veja bem o escopo de análise, né? E, justamente, as pesquisas nas humanas, nas sociais, também se intensificam. E, cada vez mais, a gente vai entrando naquele espaço
político, ou da ação política, como diria Arendt e Gramsci, que é dessa molecularidade, que são as relações. O foco acaba, de alguma maneira, a lente vai para as interações. As interações dialógicas, mas são interações necessariamente democráticas. A gente pode estudar relações, pode até estudar interações. Agora, qual a qualidade dessa interação? Ela é democrática? Não, ela é justaposta? E aí, em 2007, a gente vai ter esse congresso. Não. Vou daqui, Pedro, rapidinho. 2004, 2006, para vocês verem aqui, né? Tem o Pacto pela Vida na Saúde, tem a Política Nacional da Atenção Básica, que aí já é a saúde da família, ela sai de programa e vira estratégia, e como estratégia, ela configura um campo de atuação. E aqui, essa revista Integralidade, né, que a gente participou, foi uma pesquisa que a gente fez sobre as práticas de ensino amistosa da integralidade, que vocês podem ter acesso, viu, Pedro? É ali que a pesquisa que a gente fez, que a gente estudou 5 cursos no conjunto do país: enfermagem, odontologia, fisioterapia e medicina, né? Então, a gente estudou durante 3 anos quais as práticas desses cursos amistosos de integralidade, porque tinha uma dificuldade de pensar ou dizer assim, como é que faz integralidade? Olha só, como é que faz? Como é que pratica? De onde vem esse conhecimento? Então, você tem que construir o campo. E assim vocês vão fazer no seu projeto de investigação. Em todo o trabalho que tem que ser feito. Aí você vai para... Já estou encerrando, tá, Pedro? Você vai para 2007, 2008, você tem a 10ª Conferência Nacional de Saúde, você tem aqui os 20 anos da Constituinte, né? E aqui o programa de rádios, que eu vou dizer, é o maior acervo de comunicação e informação vivo de toda a trajetória da reforma sanitária brasileira e construção do SUS no país, no meu entendimento. E eu utilizo permanentemente nas minhas disciplinas todo o material que eles têm desse período, então, que é muito bom, é excelente. Andando mais para frente, para trás, para o lado, para a direita e esquerda, aqui, Pedro. 2013. E aí a gente tem um momento emblemático, né, uma inflexão, para a gente deixar claro. Não sei se vocês se lembram disso, das manifestações populares de junho de 2013. Então, você tem essas 2 fotos que nós selecionamos, né? E aí você tem, que é gigante nessa imagem, para mim ela é muito, muito emblemática, né? Que é justamente uma crítica, né? Eu acho que também é uma crítica à ascensão dos direitos. Então, esse período, para quem tem interesse em história, é um período muito interessante de ser estudado, né? Para a gente refletir muito sobre a constituição dos direitos e as políticas de saúde do Brasil. Se vocês olharem, a gente escolheu uma foto que pudesse colocar a manifestação, que você tem aí fora Feliciano não me representa. Aí, a gente pegou o Feliciano, porque ele representa um segmento que hoje faz parte da base, né, do governo que está aí. Então, aqui já havia um movimento de contestação do modo como esse segmento percebe e consiste na saúde. Então, a gente termina aqui, porque 2013 foi justamente o congresso... Desculpa. Foi o congresso que aconteceu em 2013, que foi em São Paulo, e em seguida, de novo, o Congresso Brasileiro de Ciências, o 6º, que aconteceu no Rio de Janeiro, onde eu fui vice-presidente. E de 2013 para cá, aí é Pedro que vai contar. Sou eu, não. Mas eu acho que a gente pode ir para o debate, Pedro, porque já são 9h30, e aí, na medida que eles forem perguntando, eu vou chegando até 2020. Pode ser? Que eu saí no ano passado, né? No ano passado, não, 2019? Pode, com certeza. Eu acho assim, só o que eu... assim, de 2013 para cá, eu acho que talvez eu poderia destacar assim, 3 aspectos, né? Que aí eu pude conviver muito junto com você, né? Assim, eu acho que... E aí você pode reforçar isso, mas assim, eu acho que o primeiro, eu acho que é dispõe de uma maior abertura da própria área de Ciências Sociais e Humanas em Saúde para dialogar com as práticas concretas, principalmente as práticas de extensão,
E aí, aquele seminário, né, que a própria Comissão de Ciências Sociais e Humanas em Saúde protagonizou em 2015, durante o Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva em Goiás, né, que foi o 11º Congresso em Goiás, teve um seminário pré-congresso feito pela comissão, que foi onde eu já conhecia, mas eu pude começar a interagir melhor com Roseni, e foi um seminário dedicado à extensão do lugar, a interface dela com as ciências sociais e humanas em saúde. E aí eu acho que abriu toda uma série de debates e de perspectivas para a gente pensar o lugar da experiência concreta, da prática social, né, dentro das ciências sociais humanas em saúde. Uma outra dimensão que naquele momento também começa a emergir, colado com essa ideia de integração com a extensão, com a prática, é a valorização dos outros sujeitos, que não os acadêmicos, né? Então, assim, não só os sujeitos, como suas linguagens e suas racionalidades. Então, acho que já no Congresso de Cuiabá, que é o 7º Congresso de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, que é no ano seguinte, em 2016, a gente já tem o espaço ampliando linguagens, o GT ampliando linguagens, que Roseni foi uma das protagonistas e que justamente propôs de ter no Congresso de Ciências Sociais e Humanas não apenas o acolhimento de trabalhos numa linguagem acadêmica mais formal, né? Mas em trabalhos que se manifestassem em várias outras linguagens, em teatro, em música, em poesia, em vídeo, em esquete, mostrando que o conhecimento não tem uma linguagem única, padronizada, né? O conhecimento ele tem diversas linguagens e ele tem uma centralidade que é a própria possibilidade dele se comunicar com as pessoas e dele trazer algo para mobilizar a reflexão, a ação e a aprendizagem. Então, não adianta o conhecimento mais rebuscadamente comunicado do mundo se ele não vai conseguir chegar nas pessoas e dialogar com elas e provocar elas. Então, o GT Ampliando Linguagens, que se repetiu em João Pessoa em 2018, no 8º Congresso de Ciências Sociais e Humanas de Saúde, foi um sucesso nesse sentido. E um terceiro elemento que eu queria destacar, que eu acho que começa também a partir de 2015, e aí, assim como a discussão da extensão, Roseni foi muito importante, nossa querida Elza Mello, né, também foi muito importante para esses debates, é a questão do ato público, que em João Pessoa foi um grande, né, assim, um grande marco, né, mas eu acho que em Cuiabá já teve, e foi assim, acho que representou essa perspectiva de aproximação do debate da produção das ciências sociais, humanas e saúde com a realidade e a conjuntura concreta, o que está pulsando, o que está pedindo a realidade. Então, assim, no sentido de uma aproximação e de um compromisso com o que está demandando a realidade. E vocês sabem, né, em 2015 a gente já via o anúncio do golpe, que em 2016 acaba sendo consolidado, né? E a partir daí a gente vê uma série de retrocessos civilizatórios, de retrocessos na agenda pública nacional, e o protagonismo da nossa Comissão de Ciências Sociais e Humanas, eu digo nossa com carinho, porque eu também não estou mais nela oficialmente, mas assim, nesse sentido, de trazer a necessidade, e a diretoria da Abrasco, aos poucos, foi entrando nessa linha também, que não entrava. Né? Historicamente, assim, não tinha, vamos dizer assim, mais sistemática e radicalmente, Roseni pode até falar melhor do que eu, essa articulação com a realidade pulsante e com os movimentos sociais populares. Então, eu acho que essas três dimensões são coisas que a Comissão de Ciências Sociais e Humanas protagonizou e fortalece a saúde coletiva como um todo. E eu acho que o nosso congresso aqui, que foi o último, né, presencial da Abrasco, né, praticamente em 2019, eu acho que ele simbolizou tudo isso, é o que Roseni falou. Ele conseguiu ser uma síntese, eu sempre falo assim, ele foi uma síntese de um encontro muito propositivo entre a história e os saberes da Comissão de Ciências Sociais e Humanas e Saúde e da educação popular, particularmente como ela vinha sendo construída aqui na Paraíba. É isso. E aí, gente, vocês vão perguntar? Como é que vão? Vamos lá.
Comentários, Pessoal do perguntas. chat também. Aproveitem nossa convidada aqui. Vamos lá. Quem vai levantar a mão primeiro? Quem vai desmaiar primeiro? Desmaia, não. Não, é a Opa, arte. quem levantar a mão? Raíssa. Pronto. Por favor, Raíssa, fica à vontade. Tá passando um carro de som, não sei se vai atrapalhar muito o áudio, mas vocês estão conseguindo me ouvir? Joia. Eu queria parabenizar, né, a exposição, que honra, né, ver todo esse processo histórico e estar tendo esse momento tão importante, né, para a gente que está iniciando apoio. Durante a tua fala, eu fiquei com algumas inquietações, né, visto o contexto que a gente está vivenciando hoje. A gente sabe, como você mesmo falou, não é um processo fácil, desde que se iniciou, né, as lutas sociais, a gente sempre teve muitos impactos, mas atualmente, né, com a pandemia, a gente vem sofrendo muito, e eu queria que você fizesse um paralelo entre o que você viveu no passado e o que está vivendo hoje, né? A saúde coletiva em si, ela vem sofrendo vários ataques, e como a gente também pode usar algumas medidas, né, para combater isso. Atualmente, a gente como estudante, o que é que a gente pode estar fazendo, exercendo, para, mesmo assim, remotamente, estar combatendo essas ações. Tem mais pergunta? Eu vou uma de cada vez, como é que você quer? Não, vamos fazer um bloco, pelo menos de duas, né? Vamos para Isaac agora, o próximo. Bom dia, Roseni. Parabéns pela exposição, né? Muito bom ver quem participou da história, contando e falando para gente, né? Que é dessa nova geração das pessoas da saúde coletiva. E aí, a minha pergunta vai no sentido da Raíssa, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre sua visão de como está a saúde coletiva nesse período da pandemia. Eu não sei se é uma impressão minha, mas às vezes nos discursos da mídia ou até nos discursos governamentais, a gente tem ouvido falar muito mais em saúde pública do que em saúde coletiva, né? E se você também vê isso, e se você vê isso como problemático, né? E também eu queria saber como, eu nem sabia assim dessa informação que você trouxe, né? Que as ciências humanas eram meio que brigadas com as ciências sociais, né? Tinha essa hegemonia das sociais e depois as humanas apareceram, né? Como é que você vê isso hoje? Se isso ainda está tão presente ou se foi algo que ficou no passado, né? Se essas disputas ainda permanecem, né? Eu até lembro de uma palestra que eu estava vendo, era alguém da antropologia da saúde, né? Falando que era inadmissível alguém que não era da antropologia estar fazendo etnografia na saúde, porque só eles sabiam fazer etnografia e nenhuma profissão sabia, né? Então eu linkei com isso que você falou dessa disputa que existe, né? Desse corporativismo dentro do campo das ciências. Bom, que bom, né? Ele já dava nota 10 para ele pegou em cheio, Isaac. É isso, Isaac, exatamente isso. Por exemplo, eu fiz enfermagem, né? Eu só tive, porém, só optei por trabalhar e eu era da área hospitalar, CTI. Eu só optei por trabalhar por 2 anos, depois eu fui para a saúde pública. Aí entrei de cabeça na área de planejamento. Mas, na verdade, eu queria fazer a comunicação social. Aí estou eu aqui, né? Você vê como é que a vida faz com a gente e apronta, né? Mas aí a gente se coloca. A briga, eu acho interessante, não é exatamente uma briga, mas é o mal que atinge, sobretudo o nosso país, enfim, que é o corporativismo. A gente sofre com o corporativismo, porque é de um grupo. Na área da saúde, gente, é medicina. Aliás, não existe 2 profissões tão corporativistas como enfermagem e a medicina. Chegamos ao ponto de a briga pelo ato médico. Olha que coisa mais insana. Mas isso aconteceu no contexto de democracia, tá?
Porque na medida que os poderes, né? Porque eu acredito, para mim, poder é no sentido arentidiano. Né? O poder é a força de um encontro, de um coletivo, né? que dialoga. Lógico, tem uma versão de poder mais Foucaultiano, que está em todos os lugares, enfim. Mas eu tendo a fazer a crítica, e aí colocar também para... Cadê o nome dela aqui que sabe? Por favor. Como é que é o nome dela? Raíssa. Isso, Raíssa. E eu acho que a saúde coletiva, ela se perde muito, né? Se perde muito nessas brigas, que não consegue fazer diferente. Eu acho que é um pouco isso. E a gente também, na comissão, a gente também deu uma freada nessa coisa das ciências sociais. Estou falando da minha visão, tá? Das ciências sociais. Na minha visão de que uma tem que ser superior à outra. Porque na saúde coletiva, não é para ter isso, não. Se vier um antropólogo que não sabe ser interdisciplinar, volta para casa. Vai fazer prova lá. Consegue? Ele já passou por um processo tão de trituração que até o antropólogo reprova ele. Porque começa a briga por espaço, por emprego. E aí vai tudo junto. Entendeu? Então não se renova as práticas de luta. É isso que vocês estão que fazer agora. Repensar as práticas de luta. Não dá para ir para a rua. Todo o meu movimento, né, como ativista, era no espaço público. O meu espaço público está reduzido a uma telinha. Mas também a gente tem que enfrentar. Eu não tenho mais saúde, mas vocês têm capacidade de enfrentar. Porque como a gente chegou nessa situação? Olha o caso da fake news aí. O que a telinha fez? E o que a gente tem que fazer? É desconstruir isso. E, de fato, se a gente não prestar atenção, Isaac, volta a hegemonia da saúde pública. Só que a saúde pública agora não é aquela saúde pública. Porque ela sabe também, eles sabem também, que não dá para ficar sem a clínica. Não dá para ficar sem os outros saberes. Não dá para chegar, lutar sozinho. Porque não é só a gente que tem que aprender, não. Os campos disciplinares também têm que aprender. Não é incomum, quantas vezes eu convidei gente, colegas das ciências sociais humanas, para participar do Congresso da Brás, e não queriam, porque saúde para eles é uma ideologia. Então é o que a Hannah Arendt chama de preconceito. Né? Você tem uma não é preconceito só de gênero, de raça, não. O preconceito epistêmico. Isso é muito importante vocês distinguirem, senão vocês não saem do lugar. Não é praticar desonestidade intelectual, não é ser indiferente, não, é você ter consciência de que você entende aquele campo e que você tem as suas filiações. Aliás, o campo da saúde coletiva, nas ciências humanas e sociais, na política, isso é perfeitamente e eticamente compreensível. Eu sou filiado, as minhas filiações teóricas são quais? É Cruz, é Vasconcelos, é Pinheiro, né? Mas eles são tributários de quem? Eu, por exemplo, sou tributário de uma geração gramsciana. Eu não tenho como negar minha formação marxista. Mas eu não sou xiita marxista, eu não dei aula para Marx. Tem um colega meu marxista que disse que Marx não falou isso. Ou seja, ele ensinou para Marx o que era marxismo. Aí fica difícil o diálogo, meu irmão. É difícil. Aí os intérpretes extrapolam. Porque eu que sei, eu que tenho diploma de antropologia, eu que sei Lévi-Strauss. Eu, por exemplo, na área da antropologia, eu fico com um patinho feio, que é o Marcel Mauss, o cara da dádiva. Que talvez seja dos maiores e melhores ensinamentos que a gente tem agora para lidar justamente com esse circuito de dar, receber e retribuir. Retribuir, assim, como é que você faz uma devolutiva de pesquisa. Então, o modo, a gente vai ter aqui aí, Raíssa e Isaac,
é não cair nessa cilada. Vocês, pelo amor de Deus, não caem em cilada corporativista. Sentir o cheiro de corporativismo, vaza. Vamos discutir a sério, mano? A questão aqui é o direito, a formação, a vida. E o erário público. Se não estão numa universidade pública, o erário público é para quê? Para vocês atenderem um direito de relevância pública e social que é a saúde. E ponto final. Vai fazer disputa em outro canto. Né? Por isso que eu não falo disputa. Vem ficar pau da vida. Eu luto é diferente. Eu luto pressupõe a desigualdade. A disputa tem que ter condições iguais. Não tem. Nunca teve. Nunca teve. Se você for ver no campo da saúde coletiva, os médicos continuam na frente. A diretoria da Abrasco é feita quase 80% de médicos. Não tem outras profissões. Você não tem um educador. Não tem. Médico. E quando dão licença à enfermeira? No seu caso, é um sobrevivente aqui. Mas tem lá a professora Tatiana Gerard, brilhante, está introduzindo inovações enormes no campo, com antropologia visual, né? Antropologia de imagem, trazendo uma contribuição sem precedente, mas ela também se colocou num patamar que aí a galera tem que respeitar, né? Fala lá os idiomas, maneja, e é uma pessoa que está entranhada no serviço, e que também não está na enfermagem, está na saúde coletiva, está na enfermagem, mas ela tem seu substantivo na saúde coletiva. Então, a gente tem aí, Cisar, é não entrar. Vocês perguntaram o que eu acho, de tudo que eu já vivencio, tá? A galera, na minha época do partido, chamava Avenida da Social Democracia. Olha, se é para compor entendimento, eu vou compor. Agora, não sou otária, não. E aí a gente tem que, vamos ter papo reto, nesse sentido, entendeu? Agora, eu não vou entrar no jogo confortável para mim de eu ser o opositor do outro. Isso é mole. Né? Eu só sou contra. Pronto, já respondi a questão metodológica. Eu sendo contra, metodologicamente já respondi, então não tem que responder mais nada. Agora eu quero ver, meu irmão, sentar e vamos explicar, vamos construir, vamos fazer coletivamente, vamos fazer devolutivo do que a gente está produzindo como conhecimento. O que vocês estão pensando, escrevendo de trabalho, de artigo, de tese? Para onde? É para quem? É para você ou para o coletivo ou para a sociedade que te sustenta aí? O dinheiro da Paraíba está aí? Os Paraíba não estão sabendo o que você está fazendo? Né? Como é que está o movimento sem terra? Como é que está? Eu não estou falando só daquele que está trabalhando em colocações formais, não. Estou falando de todo o povo. Tá? Porque isso também é uma possibilidade, viu, Raíssa? Porque foi o que aconteceu, se a gente olhar na história atrás, foi naquele movimento lá da greve dos médicos, que justamente o povo que estava sendo atendido se uniu aos médicos para ir lá para a Direta Jazz, para a reforma de Estado. Acho que é isso que a gente vai ter que fazer. E a ideia também é você também desconstruir todo esse bando de mentiras. O negacionismo, para a gente que está no campo acadêmico e na produção do conhecimento, é um desafio triplo. Por isso que eu não entro mais em conversa fiada de galera que está disputando vaidade, espaço. Eu quero saber, vem cá, isso vai melhorar a saúde da população como? Eu não vou entrar nessa. E tem hora que você, às vezes, tem que recuar o olho. Por exemplo, eu estava olhando, e você também se perceber como ser humano. Eu estava olhando a minha produção desde 2000, eu atingi o ápice, digamos assim, em 2010. Foi 10 anos do Grupo Integralidade. A partir de 2010, 2012, tem circunstâncias na minha vida que foi me abatendo. Porque a gente não passa impune, não. Vocês pensam o quê? Eu estou aqui num apartamento alugado, não tenho apartamento. O único bem próprio que eu tenho é um carro de 2010. Veja, a vida também é escolha. A escolha para um autor é a escolha sua de vida para um determinado segmento que você vai trabalhar. E a mesma coisa em relação à estratégia de luta que a gente vai adotar. Eu não vou botar minha cabeça, vai me passar, já passei da idade,
Eu tenho uma mãe para cuidar, mas isso não quer dizer que eu perca a minha capacidade de refletir e contribuir para ter um conhecimento crítico da realidade. Porque também a gente errou em determinado momento dessa trajetória quando a gente ficava disputando sentido, disputando isso e aquilo. Quando, na verdade, a gente estava perdendo tempo para lutar para a educação ter alcançado mais pessoas, que a saúde ela pudesse trabalhar mais, no sentido dos trabalhadores, ser um exército de luta. Até a CLT acabou, como é que você pode imaginar? Como eu poderia imaginar que toda a formação que a gente investiu, tudo aquilo que a gente lutou, nesse caminho todo que vocês estão vendo, né? Esse caminho todo que vocês estão vendo, não teve que fazer nada. Agora que vem o conhecimento da matriz africana, o antirracismo, muita coisa, os saberes dos povos originários, agora que a gente está incluindo. A gente tem que ter isso lá atrás. Lá atrás, não tinha que pular etapa. Ninguém sabia sim, só que a gente fez escolha. Quando eu falo nós, porque eu não saio fora da briga, não. Eu sou aqui nem Satã na lata. Você vem e cai dentro, eu tô dentro. Agora, não dá, pra gente ignorar os fatos. Então, para você não repetir o mesmo erro, como é que faz? E aí você também vai vendo a possibilidade, porque o confronto é inevitável. E a comparação também. E vou dizer, eu trabalho com um tripé para sobrevivência nesse momento, do ponto de vista ético, político, acadêmico e educativo. Eu parto de um princípio de visibilidade, uma visibilidade ética, ou seja, eu tenho que dar visibilidade para quem não tem acesso, que não tem, o que está escondido, o que está sendo apagado. Então, minha tarefa civil, como educador freiriana, é fazer esse movimento, participar dele, construí-lo. Eu vou ter que ter um sentimento de pertença. Eu tenho que entender quais são as pessoas que eu quero conviver. São essas aqui, vocês. Eu vou conviver com quem? Para ser morto na esquina. A gente tem que se fortalecer também nas referências, na pluralidade. Porque quando você... E aí é uma crítica que eu tenho identitarismo, né? As identidades, às vezes, dificultam muito. A gente, inclusive, até eu acho que passei para você o manual dos gestores, né, municipais do SUS. A gente construiu casos com ilustrações onde o usuário era o centro da crítica da integralidade. Vamos dizer concretamente, entra uma menina jovem que não fez pré-natal, ela está grávida, tem anemia falciforme, e quando tem a criança, tem uma depressão pós-parto. Quem atende ela primeiro? E aí? Vai ter que ser um de cada vez? Primeiro o psiquiatra, né? Ou depois o pediatra vai ver a criança. Quem vem primeiro? Então, na saúde, os objetos, na prática concreta, no cotidiano, a gente tem que ter um conjunto de mediações. Não dá mais pensar como anda quem vem primeiro. Não. É a unidade das coisas. Por exemplo, por que eu estou falando isso? Quando o cara... Veja bem o que aconteceu, gente. Acabaram com o imaginário de luta da sociedade brasileira. Trabalho. Na década de 70, 80, ter saúde para o trabalhador era ter trabalho. Então, quando você acaba com a CLT, acaba com o Ministério do Trabalho, você está acabando com o sentido de luta de uma geração. E assim está se repetindo em vários campos. E vocês têm a virtuosidade de estar também em tempo real passando isso. Então, pode ter coisas interessantíssimas que vocês podem fazer. E não dá para esperar. Não tem demiúrgico nesse programa. Não tem. Então, assim, para dizer muito sinceramente, Isaac, acho que não deve cair, primeiro, não deve cair nessas ciladas de corporativismo, seja de qualquer natureza. Segundo, a gente não deve abrir mão da curiosidade, ou seja, sempre conhecer mais, sempre tentar, e aí no campo da saúde coletiva,
a prática interdisciplinar, que não é fácil, é difícil, né? Mas eu aprendi com a Maria Terezinha Luz que a ciência só faz sentido na humanidade se ela é clara, desde para um doutor ou uma dona de casa. Então, dá para você produzir conhecimento que seja compreensível e apropriado por cada um de nós. A questão é qual a mediação que a gente faz. Agora, criar uma situação de você ter poder sobre o outro, muitas vezes acabou isso acontecendo, né? No Estado de Direito, eu tenho um poder sobre o outro, e aí você inverte todas as relações. É complicado. E a por último, essa que eu estou estudando já há 10 anos, eu espero agora, eu ia me aposentar, mas eu vou ficar mais um pouco, viu? Ô Pedro, mas eu vou para Paraíba depois, fique me aguardando. E aí eu estou estudando a responsabilidade. E todo mundo fala de mais menos de responsabilidade. Por quê? Porque exige ética. E a ética já saiu de pauta da saúde, das políticas, já tem um tempo. Percebe? Eu faço uma pergunta assim, Isaac Raiz. Quando eu estava dando aula para graduação, palestra, né, que eu não dou aula para graduação, e até mesmo para os profissionais da pós-graduação. Vem cá, você gostaria de ser atendido por você mesmo? Ui, queria. Eu falei isso no Paraná, já deve ter uns 15 anos. Uma médica muito corajosa falou assim, não, tem hora que eu não queria, não. Então, quando você tem essa capacidade crítica, a possibilidade de você reagir e pensar no que está fazendo na realidade concreta, ela se amplia muito. E não tem como você se livrar do outro. O outro é sempre nossa perseguição, não é? O problema é do outro. Vamos botar no lugar do outro. Por exemplo, eu estou no sentido... E aí tem 10 anos que eu estudo Hannah Arendt. Eu aprendi com ela que eu não fico no lugar de ninguém. Eu sou esse alguém. Eu sou você. Por quê? Eu sou fruto dessa interação, dessa relação. Seja boa, seja ruim. Então, esse self-egóico, que é nutrido, sobretudo, né, na organização capitalística da nossa sociedade, do Estado moderno, ele semeou essa discórdia também entre nós. E aí confunde-se tudo, mistura tudo. Por quê? Porque a gente não consegue distinguir as palavras e as coisas, como diria Foucault. E a gente tem dificuldade de argumentar. Aí eu falo que o outro está brigando. Eu não sei você, Pedro, é muito comum, às vezes eu fico cansado. Você pergunta uma coisa para o aluno, para o colega, ele responde outra coisa. Não sei por quê. Vocês já prestaram atenção? E no confinamento isso está demais. Você pergunta uma coisa, na verdade o cara está respondendo uma projeção dele, do que você está perguntando, que na verdade não é. É você que projetou. Esse estado de caos que a gente está dizendo é isso. Sabe? Então, eu acho que a gente tem que pensar no que está fazendo, tem que estudar mais e sempre perguntar o que estamos fazendo e como estamos fazendo. Sempre. Sempre. Isso é tarefa ético-pedagógica. Porque senão não faz sentido. Senão você só vai em bando. E bando não suporta. Porque o que acontece? Você não consegue recriar nada. Você só consegue se sustentar atrás daquele rabo ali. Quando o mundo está girando. Porque a política, os fins justificam os meios, cara, Isaac, estragou muita coisa no nosso trabalho da reforma sanitária. E eu não tenho problema nenhum de reconhecer. Não que eu tenha feito, né? Mas eu tenho a tarefa, responsabilidade de reconhecer a crítica que é necessária fazer. Mas isso aí é tarefa de cada um. O professor Pedro é um exemplo cabal de professor a nos ensinar isso. Ah, estou vendo umzinho de máscara, tadinho, estou trabalhando aí, né, meu filho? Tá tudo bem aí? Tá na labuta. Tá vendo? Isso é saúde financeira. É louco. Ô, gente, Roseni vai ter que sair daqui a 10 minutos, no limite, porque ela precisa ter outro compromisso às 10h15.
Dá para a gente encaixar uma última pergunta e aí ela fecha, né, o debate. Vamos lá. Eu não sei se respondi Raíssa e Isaac, né? O Isaac está coisando o cabelo assim, resposta do cabelo. Foi a melhor resposta, aquela que Sim, gera sim. mais perguntas e Respondi, sim. reflexões. Exatamente. Respondeu, Roseni. Quem mais, gente? Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe. Não me faça passar vergonha na frente da minha mestra, não. Tá? Essa turma de Pedro e de Luciana não faz pergunta nenhuma. Só duas. Pelo menos mais uma, né, minha gente? Tem Ou um, pode ter um comentário, né? Uma reflexão. Diga, Dilu. eu ia dizer que tem um meme aí circulando que o professor na sala de aula presencial é bem bravo. Por favor, vocês calem a boca um minuto. E na sala, e na virtual é, por favor, alguém fale alguma coisa. Desse jeito. Ligue as câmeras, pelo amor de Deus. Nem assim, a gente vem acuadinho. Mas eu vou aproveitar, não vou fazer pergunta, não. Eu vou aproveitar, fazer um comentário rápido para deixar, enquanto o pessoal destrava aí. Bonitinho. Pedir desculpa, porque hoje eu não estou, acho que não estou passando muito bem, estou suando aqui. Estou gestante, Rosane, de 7 meses já, e o menino hoje está dando trabalho. Estou aqui, mas não gostaria, eu queria aproveitar a oportunidade para dizer do privilégio de ser colega de trabalho de Pedro e vivenciar esse momento, né? Rosane rasgou uma seda no começo, eu vou rasgar o resto do tecido no final. Mas, assim, que privilégio. E a gente tem apontado durante a disciplina alguns desses direcionamentos, nessa questão do corporativismo, do academicismo, né? Que a gente tem vivenciado. E poder escutar quem fez a história, né? Não fez parte, mas quem fez, não foi só fazer parte, foi atuar realmente, ter essa participação ativa, realmente é um privilégio sem tamanho. Para mim, eu sou fonoaudióloga de formação, Rosane, e imagine que a fonoaudiologia está assim, a gente ainda não está engatinhando, não, sabe? A gente ainda está com vontade de engatinhar alguns pontos, movimentos muito pontuais, né, no Brasil todo, né, nessas áreas, nessas reflexões. Então, assim, para mim, realmente, eu estou aqui de professora, só é o título de professora, porque isso é um aprendizado para mim, me instiga muito aqui. E esse título, eu nem queria ter, eu só estou aqui de aprendente mesmo. Então, muito obrigada, queria aí passar para o pessoal, ver quem tem mais alguma questão. A resposta foi avassaladora, assim, para mim, anotei diversas coisas aqui, foi sensacional. Então, muito obrigada. Luciana, só para te dar uma informação, eu teve uma época, quando eu estava trabalhando na Polícia de Educação Permanente, uma das sociedades que eu mais frequentava e dava palestra era de fonoaudiologia. Inclusive, tem um vídeo gravado lá. Eu esqueci o nome do professor, gostei muito na época, ele morreu, ele faleceu no meio do processo de trabalho da gente. Uma pessoa muito querida na fono. Agora eu não vou lembrar não, porque eu estou com a cabeça já quente. Mas tem gravado, a Rede Unida também gravou, entendeu? Tem gravado a discussão que a gente fez na época, justamente de educação permanente. Hoje, está cada vez mais fragmentada a fono, né, e essa questão do corporativismo, da vaidade, eu digo a vaidade acadêmica é inversamente proporcional à beleza, né, mas está muito forte, infelizmente, eu não posso nem falar muito, porque aqui na região Pessoa tem um núcleo forte da sociedade, aqui que trabalha comigo, mas, enfim, estamos aí tentando, a gente vai tentando, a gente tem um núcleo de saúde coletiva e a gente tem tentado, né, fazer diferença, fazer sentido, e de pouquinho em pouquinho a gente vai. Isso aí. Gente, eu vou passar aqui a palavra que Drica levantou a mão, então ela vai fazer o comentário, né? E aí a gente fecha, mas só para dizer,
Viu, Roseni, que a gente já compartilhou no grupo aqui dos professores e das professoras do programa e já tem gente querendo a gravação, ainda bem que eu gravei. E tem gente que disse que a foto que eu botei lá deu água na boca, que quer assistir tudo. Aí eu digo, tá certo, vamos compartilhar em breve. Eu mando as fotos lá para fazer invejinha. Inveja boa para o colega. A minha segurança está contigo, hein? Não, tranquilo. Vamos então passar para a Drica e aí a gente fecha. Então, bom dia, Roseni. Assim, só me repetindo que é um prazer, né, ter você aqui. E assim, eu vou já me desculpando antes da fala, no sentido de que a minha internet oscilou e talvez em algum momento tenha sido tocado no ponto que eu gostaria de trazer, e se isso foi, eu já vou me desculpando. Mas teve um momento na tua fala, assim, de coisas que já foram trazidas e tudo mais, mas teve um momento que você toca, assim, num ponto que, para mim, é o que a gente pode dizer que é aquele calcanhar de Aquiles, né? Aquele ponto, assim, que, para mim, é bem sensível, que é o lance do não afastamento das bases, da saída, né? Um pouco da saída dos movimentos sociais, enfim, que a gente... olhando para esse panorama histórico, né, e alguns desses momentos eu consegui vivenciar, né, não sou muito novinha, então já passei por algumas coisas, e aí, o que ocorre? Assim, a gente tem momentos históricos nossos de uma efervescência, né, política muito grande, dos movimentos se apropriando de luta, enfim, de vários movimentos, e aí a gente vê inclusive um dos textos que Pedro trabalhou conosco, cita muito essa coisa do aparelhamento no ambiente político, e aí esses movimentos foram perdendo um pouco da sua característica. Isso é dado, a gente tem noção e consciência real disso, de que fato isso acontece, mas a ideia, assim, não é nenhuma pergunta, porque eu acredito que não há uma receita, mas, assim, se existem sinais ou caminhos que possam ser iniciados, enfim, ou dicas, né, de como a gente reverter um pouco esse processo, de como retomar um pouco mais disso, e aí eu vou falar bem brevemente de como é a minha participação aqui. Eu, atualmente, assim, eu sou cria da educação popular, né, fui aluna não, na verdade, participei de projetos com Pedro, desde a minha graduação, então, eu venho nesse movimento da educação popular, me reconheço nesse espaço, mas hoje eu faço parte da gestão no Estado, da saúde, né? Eu sou da educação em saúde aqui na Paraíba. E a gente vem, olha, esse menino que apareceu aqui na tela, eu estava com ele no bucho, quando a gente começou a discutir a consolidação do Comitê Estadual de Educação Popular em Saúde da Paraíba, para discutir a política, para construir essa política. E esse menino saiu desse puxo há 5 anos e essa política ainda não saiu, sabe? Não só por questões que estejam relacionadas à gestão, porque isso a gente tem uma boa inserção. A gente tem muitos companheiros que são da educação popular, que estão nesse processo junto com a gente construindo, mas existe uma defasagem na participação dos movimentos, porque a gente não quer construir, porque assim, seria muito fácil eu pegar a política nacional, me basear nela e construir a do Estado e dizer, olha aqui, governador, a gente fez isso, e daria certo, e seria aprovado. A gente quer que todos esses movimentos que são da Paraíba estejam juntos e que a gente escreva e bote isso no papel, e que seja feito de forma coletiva, na real, não no simbolismo, sabe? Ai, que bonitinho, bota aqui fulaninho só, que ele representa os deficientes, por exemplo, estou citando coisas bem, né, alheias, mas que fazem parte do processo. Vamos botar aqui a associação dos ACS e vai dar certo. Não, a gente quer uma representatividade real do Estado, em termos não só de quantidade, mas também de não diria qualidade, mas de referência, sabe, para o Estado inteiro, para que isso, de fato, seja uma coisa coletiva. E a gente não tem conseguido, assim, a pandemia foi uma parada mais drástica e que, de fato, assim, não tem como inegável, né, mas antes disso, a gente já vinha sofrendo muito, assim, uma representação ia, depois não ia mais, ia uma vez, para não dizer que a gente não tem efetivamente, a gente tem coletivo de mulheres, a gente tem a própria universidade, mas isso ainda muito... E aí, assim, diante de tudo que eu disse,
é muito no sentido de, assim, existe caminhos ou possibilidades da gente buscar, ou se, assim, um sinal de buscar novamente esse retorno e a gente sentir, de fato, esses movimentos voltarem nessa luta, porque eu vejo muito a sua frase da sua avó, que também era da minha avó, né? Essa coisa de farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu tenho visto que isso é recorrente, né? Então, assim, os movimentos que querem a sua luta própria, a minha luta, eu não preciso lutar no coletivo, eu preciso lutar pelo meu coletivo. Então, essa coisa do ideário de sociedade que a gente tinha nessa luta, nessa busca de um SUS para todos, é como se esse SUS para todos já acontecesse, mas eu quero falar só do meu canto, eu quero só que o deficiente, a pessoa com deficiência, né, tenha a sua política e tenha as suas conquistas, e isso em separado da luta das mulheres, separada da luta da população negra, separada do pessoal das matrizes africanas, enfim, é esse separativismo que traz toda essa inquietação. Eu vou parar por aqui, né? Enfim, tem o horário e tudo mais, eu acho que eu já me estendi muito, mas é isso, espero ter me feito entender, enfim, mas o diálogo parte muito disso. E vim nesse processo, nessa fala, eu acho que eu consigo trazer isso, porque de fato são essas idas, né? Espero ter sido coerente aqui. Evidente, coerentíssimo. O que eu vou falar para vocês é o que eu venho tentando fazer já há 2 anos, já com a pandemia. Uma coisa que a gente tem que fazer é, de algum modo, ressignificar algumas práticas de luta e de reflexão até para o contexto atual, né? A coisa está fechado, que não é fácil. E eu trabalho, em grande medida, um dos pressupostos meu vamos dizer assim, é a metodologia socrática. Eu acho que você tem que colocar a experiência, a vivência, para todo mundo ver, para sentir que vai chegar na casa dele. Não tem outra forma. O ser humano não funciona de outra maneira. Assim, em qualquer lugar. Isso não para. Ele vai saber, ele vai recuar, e na primeira oportunidade, o condenado vem de novo. Por quê? Porque temos que reconhecer que o grande déficit, né, que a gente tem no processo civilizatório brasileiro foi também a ditadura que acabou com a educação. Então, a gente tem um gap aí enorme. E a gente vai ter que correr atrás do tempo em relação a isso. Então, por exemplo, estratégias para gestão, né, ou para disciplina que está no itinerário terapêutico. Eu boto os cabras tudo sentado, vamos ver o problema dessa senhora. Aí eu pego um depoimento dela. Nisso, os meninos de iniciação científica já estão buscando depoimento. Veja bem, eu trabalho com um tanto de gente na formação. Aí os meninos vão explicar para os mais velhos qual é a diferença desse depoimento dela na sua prática cotidiana, na sua profissão, o que você vai fazer lá? Diga aí. Eu não interfiro na apresentação. Então, aquilo que, por exemplo, a gente chamaria de anamnese, vira entrevista. Aquilo que a gente tem a história contada pela gente, ou interpretação de um conceito, não. O usuário passa a ser uma situação, uma experiência. Passa a ser representante desse diálogo, ou representar. Você tem que recorrer a todas as ferramentas que você tem à sua disposição, e aí na questão digital, para você fazer quase que uma pedagogia de reconhecimento. Porque se as criaturas não se reconhecerem no que você está falando, elas não vão mudar de posição. Eu, por exemplo, como eu tenho estudado muito Arendt, me ajuda muito, porque eu não acredito em identitarismos. Eu acredito em pluralidade, eu acredito na singularidade. Não adianta ficar defendendo o negro. Eu, por exemplo, sou descendente de indígena, quando os deixo indígenas de fora. Já falei para os meus colegas de movimento negro, vem cá, quem que estava aqui primeiro? Não, porque às vezes você tem que falar isso para a criatura, né? Se dá uma de besta, de pateta, quem que estava aqui primeiro? Tá bom, se chegar no navio negreiro, e quem foi tudo morto? Quem foram os mortos nos Estados Unidos? Os índios.
Por quê? Mas não querem olhar para esse pedaço da história. E o Brasil tem essa riqueza. Então, se você... E aí tem que trabalhar com metodologia, dialética e história para valer mesmo, com fatos, verdades. Para você mexer com a criatura. Porque senão a gente vai acabar entrando em rotas de violência umas contra as outras. E a capacidade de mobilização, e nisso, seria que na minha época chamava corpos e mentes. Como essa coisa agora do Covid, né? Eu acabei de vir cedo, eu fui no mercado. E aí tá falando, gente, lá reclamando, não sei o quê, que essa criatura, esse governo sem coração, isso aqui. Aí por que não é com a família dele? Parece que tem que ser com alguém da nossa família, para as pessoas poderem se mexer. E isso é muito ruim. Entendeu? Agora, a gente tem, assim, de boa, Drica, nós somos as escolhas que fazemos. Acho que a tarefa civil, né, do educador é mostrar essas possibilidades e auxiliar nas alternativas que você pode promover outras escolhas. Mas a decisão... Entendeu? Agora, você tem o êxito dessa metodologia socrática e marxista, digamos assim, é que você tem que mostrar evidências dessa circunstância, para aí ter o reconhecimento. Não, você não mobiliza. Até porque você tem um poder autoritário, cerceador. Então, você tem uma geração que não vivenciou o que eu vivenciei. Entendeu? Então, não sabe o que é não ter direitos. Aí acha que entra na justiça e consegue. Agora está entrando na justiça e não consegue mais. Que a farinha pouca, meu querido, primeiro, levaram tudo. Então você tem que tratar assim no mesmo patamar. Você está falando, não entro mais em ciladas de disputas de sentidos, de termos, não entro mais nisso, não perco meu tempo mais com isso. Tem que ficar preocupado com o erário público que me paga. Para a gente poder, na saúde, salvar a vida das pessoas. E fazer com que elas entendam que sozinha a gente não consegue nada. Seja no cuidado, seja na teorização desse cuidado, seja na divulgação e disseminação desse cuidado. Eu nem sei se vou estar viva para ver a reconciliação necessária que vai ter que fazer em vários planos. E o ano que vem vai ser pior. Eu acho bom vocês se prepararem, porque o debate vai ficar cada vez mais difícil. Tá? E vocês estão numa instituição federal. Fica ligado. Porque eu estou ligado aqui. Porque já chegou aqui na UERJ também. Essa coisa de cortar os triênios, as gratificações da Constituição de 97 do Estado do Rio de Janeiro, já estão para pagar auxílio emergencial. Porque a gente sabe que no governo progressista, no governo do Lula, a gente tinha um patrimônio de recursos, de grana, bilhões de dólares, e agora está sendo utilizado para outras coisas, que era para saúde e educação. E tudo por causa de ódio, do ódio, né? Do negacionismo, entendeu? E tudo que você vê é uma coisa de louco. E eu estou falando isso para encerrar minha fala. Eu falo isso com conhecimento de causa. A minha família continua, uma parte da minha família continua defendendo o que está aí. E eu sofro todos os dias com isso. Então, veja bem, é treinamento o tempo inteiro. Acho que nem dormindo, acho que sonhando também eu estou treinando com essa coisa. A gente tem que fazer, até dormindo, acordado, no meio do caminho, entendeu? Brincando com a gata. É o que eu posso dizer para vocês. Qualquer coisa que eu fale diferente, é muito difícil vocês me escutarem, falar de alguma coisa que não tenha vivenciado e que não tenha experimentado. Não falo isso. Por isso que eu sempre falo na minha família, que é referência. Eu fui criada por avó, porque minha mãe é costureira. Eu trabalhava na fábrica. Então, minha avó que nos criou. Mas nunca deixei de reconhecer minha mãe, nem meu pai, que era pedreiro, e fugiu da guerra. Eu sempre falo a minha história de vida para o cabrinha estar entendendo que é gente viva que está falando aqui.
e que é possível fazer diferente. Então, eu, do ponto de vista da cabeça no travesseiro, estou tranquilo. Comecei lá do zerinho, vi tudo, vi um hábito, eu sei que a gente pode perder tudo a qualquer hora. Agora, eu não vou morrer e carregar tudo isso pro caixão, concorda? Eu tenho que dar, distribuindo aqui, viu, Pedro? Então, me coloco à disposição, meu amigo, como você quiser, quando você toca aí, chama, aperta o sinal vermelho, eu já venho acudir. É só você mandar, tá? E eu estou fazendo isso com outros colegas também, algumas disciplinas, se você tiver interesse, algumas temáticas, eu estou me organizando para dar um pouco de limite por causa da saúde, mas é o que eu posso fazer, e se eu não fizer, eu mudo. Tá bom, gente? Obrigado, Pedro. Pode ser? Muito obrigado. Vamos acolher com palmas ao Zeni, todo mundo aí, porque pelo menos a gente não pode dar um abraço, né? Mas a gente dá uma gratidão. Contem comigo se vocês precisarem, tá bom? Quando eu estiver por aqui. Roseni, Valeu. assim, muito obrigado. Eu quero dizer assim, claro que, como você estava falando, né, todo esse nosso momento de hoje, toda a ação que a gente faz, né, está compromissada, né, com todo o sofrimento, né, que tantas pessoas estão passando nesse momento, né. A gente veio de um dia muito difícil ontem aqui na Paraíba, que a gente perdeu o professor Luiz Júnior, que era um professor referência para a gente na área de educação, uma pessoa que tinha uma produção importante, foi candidata a reitor, uma pessoa muito compromissada e lutou mais de 2 meses, Roseni, na UTI. Infelizmente, né, foi para outro plano, né, agora está noutra perspectiva, mas, assim, momentos como esse de hoje, né, quando a gente se encontra com você, te escuta, compartilha, eu acho que, assim, dá um sopro, né, de novas possibilidades, de esperança e de que a gente está num momento muito sério, muito difícil, mas a gente não está sozinho. Então, como você falou, eu sou você, você sou eu. Então, se a gente se compreender nessa perspectiva, em que pese, né, fazerem tudo que estão fazendo com a gente pode fazer a pergunta que eu aprendi com o nosso mestre Carlos Brandão, né? Tá, mas o que é que nós vamos fazer com o que estão fazendo da gente? Então, aí vamos seguindo e aprendendo. Então, quer dizer que essa aula é dedicada ao companheiro Luiz Júnior, e eu quero também, né, te agradecer imensamente e vamos continuar nossa luta cotidiana. Um beijo, obrigado. Valeu, gente. Um grande abraço. Até semana que vem. Eu vou salvar aqui a nossa gravação e